E aí, ouvinte cansado? Hoje vamos mergulhar no mundo absolutamente aterrorizante e surpreendentemente brutal da odontologia medieval. Isso mesmo. Muito antes da anestesia local, do motor de alta rotação e até mesmo da ideia revolucionária de que dentes podiam ser tratados em vez de simplesmente arrancados, existia você, tentando sobreviver como dentista numa época em que sua profissão estava mais próxima da tortura do que da medicina moderna. Se ajeita aí, encontra uma posição confortável e deixa minha voz te embalar nessa jornada pelos consultórios mais primitivos da história humana. Mas antes que o sono vença, já se inscreve no canal. Sempre tem uma nova história chata esperando por você. Me conta nos comentários se você tem medo de dentista hoje em dia. Depois deste episódio, você vai beijar o chão do seu dentista moderno. E claro, deixa o like, que ao contrário dos pacientes medievais, aqui não dói nada. Agora apague as luzes e prepare-se para uma jornada pelo tempo, onde a palavra tratamento não existia no vocabulário odontológico, e onde ser dentista significava ser especialista em uma única técnica: arrancar dentes com a força bruta de um ferreiro trabalhando ferro quente. Você acorda numa manhã fria e úmida de novembro do ano 1347, numa pequena casa que fica acima da sua oficina dental, na parte mais movimentada de uma cidade medieval francesa. O cheiro que sobe do andar de baixo é uma mistura complexa e nauseante de sangue seco, suor de terror, ferro enferrujado e aquele aroma inconfundível de dor humana que se acumulou nas paredes de madeira ao longo de anos de prática odontológica primitiva. Suas mãos, ainda pesadas do sono, mostram as marcas características da sua profissão. Calos grossos nos dedos de tanto segurar alicates de ferro forjado, manchas escuras sob as unhas que podem ser ferrugem misturada com sangue seco, e pequenas cicatrizes que resultaram de décadas manipulando ferramentas cegas em bocas que se contorciam desesperadamente durante procedimentos sem anestesia. Você se levanta da cama de palha que range como os gemidos dos seus pacientes, sentindo nas costas a tensão acumulada de anos se curvando sobre pessoas amarradas em cadeiras de madeira, enquanto você aplicava força bruta suficiente para arrancar dentes que se recusavam a sair facilmente. Cada movimento matinal desperta uma sinfonia de dores musculares que documenta uma carreira inteira dedicada ao que essencialmente era trabalho de força física disfarçado de medicina. Continuo com todo o resto do roteiro já escrito em português até o ponto onde começou a misturar idiomas. Então pego de onde parou corretamente. Depois que o paciente sai, caminhando devagar, mas sem dor pela primeira vez em semanas, você enfrenta o processo de limpeza da oficina e preparação para o próximo caso. Sangue precisa ser lavado das ferramentas e superfícies de trabalho usando água e panos ásperos que absorvem líquidos, mas que também espalham manchas que gradualmente se tornam permanentes. A cadeira de extração precisa de atenção especial, particularmente as cordas que se tornaram ensanguentadas durante o procedimento. Essas cordas precisam ser lavadas cuidadosamente e depois secas completamente para evitar apodrecimento que enfraqueceria sua resistência estrutural. Cordas fracas podem quebrar durante momentos críticos, permitindo que pacientes escapem da contenção quando procedimentos estão parcialmente completos. O chão da oficina, que acumulou uma quantidade considerável de sangue, saliva e outros fluidos durante o procedimento, precisa ser esfregado com areia grossa e água até que evidência visual do procedimento seja removida. Mesmo assim, manchas permanentes gradualmente se acumulam ao longo de anos de prática, criando um piso que conta a história visual de inúmeras extrações. Durante esse processo de limpeza, você ouve vozes na rua que sugerem que notícias da extração bem-sucedida já estão se espalhando através da comunidade local. Propaganda boca a boca era crucial para barbeiros dentistas medievais, porque reputação por alívio bem-sucedido da dor se traduzia diretamente em aumento de negócios e taxas mais altas. Mas aqui está onde a vida de um barbeiro-dentista medieval se torna particularmente interessante. Você não tem apenas uma especialidade. Durante as horas da tarde, quando emergências dentárias são menos comuns, você faz a transição para outros aspectos da sua prática profissional, que incluem corte de cabelo, aparar barba e sangria terapêutica. Sangria era considerada uma intervenção médica crucial para tratar uma ampla variedade de doenças que acreditavam resultar de desequilíbrios nos 4 humores corporais que a medicina medieval pensava controlar a saúde humana.
Excesso de sangue era considerado causa de febre, dores de cabeça, inflamação e várias outras condições que podiam ser curadas através da remoção controlada de quantidades específicas de sangue de veias em localizações estratégicas. Seu equipamento de sangria consiste em facas afiadas para fazer incisões em veias, copos de ventosa que usam sucção para puxar sangue para recipientes e sanguessugas que são aplicadas na pele para proporcionar remoção lenta e controlada de sangue, que era considerada mais suave que métodos cirúrgicos. Cada técnica requer conhecimento especializado sobre anatomia, tempo adequado e quantidades apropriadas para diferentes tipos de pacientes. Uma sessão típica de sangria começa com o exame do paciente para determinar qual desequilíbrio humoral está causando seus sintomas, seguido pela seleção da veia apropriada para a incisão baseada em sabedoria médica tradicional, que mapeia veias específicas para condições específicas. Veias do pulso eram comumente usadas para dores de cabeça, veias do tornozelo para problemas nos pés e veias do pescoço para doenças da garganta. Durante uma sessão de sangria da tarde, você trabalha com uma mulher de meia idade que acredita que suas dores de cabeça persistentes são causadas por excesso de pressão sanguínea, que precisa ser aliviada através de sangramento controlado. Ela se senta calmamente na mesma cadeira onde o paciente dental da manhã havia sido contido em agonia, mas agora a atmosfera é relaxada e conversacional. Preparação para a sangria envolve amarrar um torniquete ao redor do braço superior para tornar as veias mais visíveis e acessíveis para a incisão. Você palpa cuidadosamente para localizar uma veia que seja adequadamente proeminente, mas não tão profunda que cortar seria perigoso. A experiência te ensinou a evitar certas áreas onde artérias principais passam perto da superfície. Fazer incisão numa veia requer mão firme e controle preciso da lâmina, para conseguir corte limpo que permite fluxo controlado de sangue sem causar dano excessivo ao tecido. Sangue começa a fluir imediatamente numa tigela de cerâmica, que você segura posicionada para capturar o máximo de fluido possível, sem desperdiçar nada da substância médica valiosa. Durante a coleta de sangue, conversa flui naturalmente entre você e a paciente, discutindo notícias da comunidade, condições climáticas e vários assuntos pessoais que fazem o procedimento parecer mais social que médico. Sessões de sangria frequentemente serviam como sessões de terapia informais, onde pacientes podiam discutir problemas e receber conselhos num ambiente relaxado e privado. Quando quantidade adequada de sangue foi coletada, geralmente determinada através de avaliação visual em vez de medição precisa, você aplica pressão na ferida para parar o sangramento, e então cobre a incisão com pano limpo, tratado com preparações herbais que promovem cicatrização e previnem infecção. Pagamento pelos serviços de sangria é tipicamente menor que por extrações dentárias, refletindo diferença percebida no nível de habilidade requerida e trauma envolvido. No entanto, sessões de sangria são geralmente mais agradáveis, tanto para quem fornece quanto para o paciente, criando relacionamentos mais positivos que frequentemente resultam em negócios repetidos e referências. Final da tarde traz transição para o terceiro aspecto principal da sua prática profissional: corte de cabelo e aparar barba para clientes masculinos que querem manter aparência respeitável em contextos sociais e profissionais. A atmosfera da barbearia medieval é relaxada e social, proporcionando oportunidades para conversa e networking comunitário que complementam a renda dos serviços médicos. Equipamento de barbearia é relativamente simples comparado às ferramentas dentárias ou de sangria. Tesouras afiadas que são mantidas em boa condição através de afiação regular, navalhas para trabalho de aparar preciso e pentes esculpidos em madeira ou chifre para estilizar cabelo numa variedade de configurações sociais aceitáveis. Estilos de cabelo medievais para homens eram tipicamente mais curtos que preferências modernas, mas mais longos que estilos militares contemporâneos, requerendo manutenção regular para manter dentro das normas sociais aceitáveis. Estilos de barba variavam significativamente dependendo da idade, status social e preferência pessoal, mas todos requeriam aparar habilidoso para manter a aparência limpa e bem cuidada. Trabalhando como barbeiro, permite que você observe dinâmicas sociais da comunidade de uma perspectiva única, porque homens de todas as classes sociais precisam de manutenção regular do cabelo,
e conversas de barbearia abrangem ampla variedade de tópicos que revelam informações sobre política, economia, relacionamentos pessoais e desenvolvimentos comunitários que poderiam de outra forma permanecer privados. Durante uma sessão típica de barbearia no final da tarde, conversa foca em desenvolvimentos políticos recentes que afetam o comércio local, condições climáticas que impactam produtividade agrícola e notícias pessoais sobre casamentos, nascimentos, mortes e outros eventos significativos na vida dos membros da comunidade. Essas conversas fornecem inteligência valiosa que ajuda você a entender mudanças nas condições sociais e econômicas. À medida que a noite se aproxima e a luz natural começa a diminuir significativamente, você começa a preparar para terminar o dia de trabalho através de limpeza sistemática e organização de todo o equipamento e espaço de trabalho. Cada ferramenta precisa de inspeção para garantir funcionalidade e limpeza. Itens danificados precisam de reparo ou substituição, e suprimentos precisam ser reabastecidos para as atividades do próximo dia. Preparação da refeição noturna requer transição de provedor médico profissional para indivíduo privado, com necessidades pessoais de nutrição e descanso. Instalações de cozinha na sua casa são básicas, mas adequadas para preparar refeições simples que fornecem energia necessária para trabalho fisicamente exigente que caracteriza a prática de barbearia, odontologia e sangria. Seu jantar consiste em pão, queijo, carne seca e cerveja, que juntos proporcionam nutrição balanceada dentro das limitações econômicas da renda profissional, que varia imprevisivelmente dependendo das necessidades da comunidade e fatores sazonais que afetam a renda disponível das pessoas para serviços não essenciais, como cortes de cabelo ou cuidados dentários não emergenciais. Durante a refeição noturna, você reflete sobre o trabalho do dia e planeja melhorias na técnica, equipamento ou práticas comerciais que podem aumentar a efetividade ou lucratividade da sua prática profissional. Profissionais medievais precisavam ser constantemente inovadores e adaptativos para sobreviver num mercado competitivo, onde reputação e habilidade eram as únicas barreiras para a entrada de concorrentes. Depois do jantar, você passa tempo mantendo e afiando ferramentas que serão necessárias para o trabalho do próximo dia. Ferramentas afiadas são absolutamente essenciais para a barbearia efetiva, sangria precisa e extrações dentárias bem-sucedidas. Instrumentos cegos aumentam o sofrimento do paciente, reduzem eficiência e podem causar complicações que danificam a reputação profissional. A noite também proporciona oportunidade para estudar e discutir técnicas profissionais com outros barbeiros cirurgiões que podem visitar para interação social e compartilhamento de conhecimento. Comunidades profissionais medievais eram pequenas e unidas, com praticantes compartilhando informações sobre novas técnicas, casos incomuns e práticas comerciais que podem beneficiar colegas. À medida que você se prepara para dormir depois de completar um dia exigente, que combinou elementos de medicina, cuidados pessoais e serviço social, você reflete na satisfação que vem de aliviar sofrimento humano através da aplicação habilidosa de técnicas aprendidas através de anos de aprendizado e prática. Preparação para dormir numa casa medieval envolve garantir que fogos estejam adequadamente controlados para proporcionar calor durante a noite, sem criar riscos de incêndio, proteger ferramentas valiosas e suprimentos contra roubo, e fazer arranjos para chamadas de emergência que podem requerer que você trabalhe durante horas noturnas quando dor dental se torna insuportável. Sua cama, embora primitiva por padrões modernos, parece confortável após um dia de ficar em pé, se curvar e aplicar força física durante extrações dentárias que testam resistência e força. Sono vem relativamente facilmente para pessoas cujo trabalho envolve esforço físico significativo durante horas de luz do dia. Durante a noite, você é ocasionalmente acordado por batidas desesperadas na sua porta de pessoas experimentando emergências dentárias que não podem esperar pelo tratamento matinal. Essas chamadas de emergência são tanto uma obrigação profissional quanto oportunidade para taxas mais altas que refletem urgência e inconveniente do trabalho noturno. E assim, deitado na sua cama medieval depois de mais um dia combinando tortura medicamente necessária com cuidados pessoais sociais, você gradualmente adormece numa sonolência
onde sonhos misturam sons de gritos de pacientes com satisfação de alívio bem-sucedido da dor, criando paisagem psicológica que reflete realidade emocional complexa de ser profissional médico numa era quando curar frequentemente requeria causar sofrimento temporário para alcançar alívio duradouro. Mas a realidade da vida como barbeiro-dentista medieval não terminava simplesmente com uma boa noite de sono. Durante as primeiras horas da madrugada, por volta das 2 da manhã, você é brutalmente arrancado dos seus sonhos pela batida desesperada de alguém socando sua porta de madeira com urgência, que só vem de dor insuportável. É o tipo de batida que não para, que ressoa através da casa inteira como tambores de guerra anunciando que sua noite de descanso chegou ao fim. Você se arrasta da cama, sentindo o frio penetrante da madrugada medieval atingir sua pele através da camisa de dormir de linho áspero. Suas articulações protestam contra o movimento súbito, especialmente as mãos que ainda estão ligeiramente inchadas do esforço da extração complicada do dia anterior. O chão de madeira está gelado sob seus pés descalços, como se pequenas facas de gelo estivessem sendo pressionadas contra suas solas a cada passo em direção à porta. Do lado de fora, uma voz masculina grita através da madeira grossa. "Por favor, doutor! Minha esposa está morrendo de dor. Não aguenta mais!" A voz tem aquela qualidade desesperada que você reconhece imediatamente. É alguém que passou horas assistindo um ente querido sofrer sem poder fazer nada, chegando finalmente ao ponto onde qualquer risco parece preferível à continuação da agonia. Você abre a porta pesada, que range nos gonzos de ferro mal lubrificados, revelando um homem de aparência selvagem com roupas desarrumadas e cabelos desgrenhados que sugerem que ele não dormiu por dias. Seus olhos estão vermelhos de cansaço e preocupação, e você pode ver que suas mãos tremem ligeiramente, não de frio, mas de estresse emocional de ver alguém que ama em sofrimento extremo. Ela não para de gritar, ele explica, sua voz quebrando ligeiramente. Já faz 3 dias. O dente de trás do lado esquerdo está inchado do tamanho de um ovo de galinha e ela não consegue nem beber água. Por favor, você precisa fazer alguma coisa. Casos de emergência noturna sempre apresentavam desafios especiais que iam muito além das dificuldades técnicas dos procedimentos em si. Trabalhar à luz de velas ou lamparinas a óleo criava condições de visibilidade que transformavam até extrações simples em aventuras perigosas, onde um movimento errado podia causar danos permanentes aos tecidos adjacentes. Você se veste rapidamente, colocando roupas que podem ser facilmente lavadas depois do trabalho, porque procedimentos noturnos de emergência invariavelmente resultavam em mais sangue e fluidos corporais espalhados do que casos diurnos mais controlados. A pressa e a iluminação inadequada faziam com que acidentes fossem mais prováveis, e pacientes em extrema agonia eram ainda menos capazes de permanecer imóveis durante manipulações delicadas. A caminhada pela cidade medieval durante a madrugada é uma experiência que combina perigo real com a atmosfera sobrenatural que faria qualquer pessoa moderna reconsiderar seriamente suas escolhas de carreira. Ruas que durante o dia eram simplesmente desconfortáveis se transformavam à noite em labirintos traiçoeiros, onde cada sombra podia esconder criminosos oportunistas, animais selvagens ou simplesmente buracos profundos cheios de dejetos que podiam quebrar ossos de alguém desafortunado o suficiente para cair. Não existia iluminação pública de qualquer tipo, então navegação dependia completamente de conhecimento detalhado da topografia urbana, combinado com luz fraca fornecida pela lanterna de óleo que você carrega numa mão, enquanto na outra segura sua bolsa de ferramentas que balança e faz ruídos metálicos a cada passo. Esses ruídos, embora reconfortantes por confirmarem que você tem equipamento necessário, também anunciam sua presença para qualquer pessoa ou criatura que esteja prestando atenção. O marido ansioso caminha à sua frente, ocasionalmente olhando para trás para garantir que você não se perdeu na escuridão ou desistiu da missão. Sua lanterna projeta círculos pequenos e instáveis de luz amarelada que revelam pedaços aleatórios do ambiente urbano. Uma parede de pedra coberta de musgo úmido. Uma poça de líquido não identificado que reflete a chama da vela. Um gato magro que se esconde atrás de um barril quebrado. Quando vocês finalmente chegam à casa do paciente, o som que escapa através das paredes grossas confirma que esta não será uma extração de rotina. Gemidos profundos e constantes se misturam com choro ocasional e palavras incoerentes que sugerem que a dor atingiu níveis que afetam não apenas conforto físico, mas também estabilidade mental.
É o tipo de som que faz até profissionais experientes hesitarem antes de entrar. A casa é pequena e mal ventilada, com ar interno que carrega aromas concentrados de suor, medo e início de infecção que criam uma atmosfera opressiva, que faz respirar parecer trabalho consciente. Uma mulher de aproximadamente 30 anos está deitada numa cama improvisada de panos e palha, seu rosto tão distorcido pelo inchaço que é difícil determinar sua aparência normal. O lado esquerdo de sua cabeça está inchado desde a linha do cabelo até bem abaixo da mandíbula, criando a simetria grotesca que transforma feições humanas em algo quase irreconhecível. A pele esticada tem coloração vermelha intensa, que indica infecção avançada, e você pode sentir calor radiante emanando da área afetada, mesmo a uma distância de meio metro. Seus olhos, quando ocasionalmente se abrem entre espasmos de dor, mostram pupilas dilatadas e movimento errático, que sugere que o sofrimento prolongado está começando a afetar função neurológica básica. Ela murmura palavras que podem ser orações, maldições ou simplesmente sons sem sentido que escapam de uma mente que não consegue mais processar adequadamente os sinais de dor extrema que bombardeiam seu sistema nervoso. Exame inicial à luz da lanterna revela que esta não será uma extração simples. O inchaço é tão severo que será impossível localizar o dente problemático visualmente, e o trismo, contração involuntária dos músculos da mandíbula causada pela infecção, significa que abrir a boca dela vai requerer força física significativa antes que qualquer trabalho dental possa começar. Preciso de água quente, panos limpos e cordas fortes, você instrui o marido, que corre para reunir os materiais necessários. A preparação para casos complexos como este requer planejamento cuidadoso, porque uma vez que o procedimento começa, não há possibilidade de parar no meio para buscar equipamentos esquecidos. Mas aqui está, onde casos de emergência noturna se tornam verdadeiramente educativos sobre as limitações da medicina medieval. Você precisa trabalhar com recursos limitados, iluminação inadequada e um paciente que está além da capacidade de cooperar racionalmente com o tratamento. É medicina de campo de batalha praticada em condições domésticas, onde improvisação e adaptação são mais importantes que técnica refinada. A primeira etapa é tentar reduzir o trismo através de aplicação de calor úmido às áreas afetadas. Panos embebidos em água quente são aplicados ao redor da mandíbula e pescoço, criando vapor que sobe em nuvens aromáticas que misturam umidade limpa com os odores menos agradáveis que caracterizam infecções dentárias avançadas. O calor ajuda a relaxar músculos tensos, mas também intensifica temporariamente a dor à medida que circulação melhorada leva mais sangue para tecidos já inflamados. O processo de aquecimento dura aproximadamente 20 minutos, durante os quais você monitora constantemente as reações da paciente para sinais de que o tratamento está funcionando ou causando complicações adicionais. Ela alterna entre períodos de gemidos constantes e momentos de silêncio que são quase mais preocupantes, porque sugerem que a dor pode estar afetando consciência. Quando finalmente consegue abrir a boca dela o suficiente para permitir exame interno, a visão que te recebe à luz instável da lanterna é um dos casos mais desafiadores que você já enfrentou. O dente molar no lado esquerdo da mandíbula está completamente obscurecido por tecido inchado que sangra ao menor toque. E o que você pode ver da estrutura dental sugere que não apenas a coroa, mas também a raiz estão severamente danificadas. Um abscesso do tamanho de uma noz se formou na gengiva ao redor do dente, cheio de pus que tem coloração amarelo-esverdeada, característica de infecção bacteriana avançada. A pressão desse abscesso é parte significativa da dor que a paciente está experimentando, então drenagem adequada será necessária mesmo antes de tentar a extração propriamente dita. Drenagem de abscessos dentários medievais era feita usando facas pequenas e afiadas para fazer incisões precisas que permitiam escape do pus acumulado sem causar danos desnecessários aos tecidos saudáveis circundantes. O processo requer mão extraordinariamente firme, porque trabalhar numa boca que se contorce de dor, à luz de velas que tremulam a cada movimento, aumenta dramaticamente o risco de cortes acidentais em áreas que podem causar hemorragia perigosa. A primeira incisão no abscesso libera jorro de pus que tem odor tão intenso e desagradável que até você, com anos de experiência lidando com infecções dentárias, precisa respirar pela boca para evitar náusea.
O pus é espesso e tem consistência que fica entre líquido e pasta, sugerindo que a infecção está presente há semanas e teve tempo para desenvolver colônias bacterianas complexas. O alívio da paciente é imediato e dramático. À medida que a pressão do abscesso diminui através da drenagem, seus gemidos constantes se transformam em suspiros profundos, que sugerem que pela primeira vez em dias ela está experimentando redução significativa na intensidade da dor. Seus olhos se abrem com maior clareza, e ela consegue falar palavras reconhecíveis pela primeira vez desde que você chegou. Obrigada. Ela murmura através de lábios inchados. Já está melhor. Mas vocês dois sabem que a drenagem é apenas primeiro passo num processo que ainda requer remoção do dente infectado para prevenir recorrência da infecção. Com pressão do abscesso reduzida, você agora pode avaliar melhor a condição do dente propriamente dito. O que você descobre não é encorajador. A coroa está tão danificada que não oferece superfície adequada para pegada firme com alicates padrão, e a posição do dente torna difícil aplicar força na direção que permitiria a extração limpa. Esta é uma situação que requer técnicas avançadas que foram desenvolvidas através de gerações de barbeiros dentistas enfrentando casos similares. Primeiro, você precisa criar pontos de pegada artificiais quebrando partes da coroa danificada para expor áreas mais sólidas da estrutura dental que podem suportar pressão dos alicates sem se desintegrar completamente. O processo de quebrar seletivamente partes do dente requer uso cuidadoso de pequenos cinzéis e martelos, aplicando força suficiente para fragmentar esmalte danificado sem enviar ondas de choque através da raiz que poderiam causar fraturas que tornariam extração impossível. Cada golpe do martelo ressoa através da cabeça da paciente como explosão miniatura, testando sua capacidade de permanecer consciente durante trauma adicional. Depois de aproximadamente 15 minutos de trabalho preparatório, você finalmente tem acesso à estrutura dental que pode ser agarrada com segurança pelos alicates. Mas mesmo com a melhor pegada possível, a extração ainda requer aplicação de força, que testa os limites tanto da sua resistência física quanto da capacidade da paciente de suportar trauma adicional. A técnica para extrair dentes severamente infectados envolve combinação de tração direta, movimentos de rotação e, ocasionalmente, alavancagem contra dentes adjacentes que podem suportar pressão sem sofrer danos permanentes. É trabalho que requer não apenas força bruta, mas também compreensão sutil da anatomia dental e habilidade para sentir através das ferramentas quando resistência está diminuindo e extração está progredindo com sucesso. Durante os 20 minutos seguintes, você aplica pressão constante intercalada com períodos de descanso que permitem que circulação retorne às suas mãos e que a paciente recupere compostura suficiente para suportar mais trauma. É processo que requer paciência tanto quanto força, porque pressa pode resultar em fraturas dentárias que transformam uma extração difícil em pesadelo cirúrgico. Quando o dente finalmente começa a se mover, cedendo gradualmente à pressão aplicada, o som é inconfundível. Cracking ligeiro, mas audível, que indica que ligamentos que prendem a raiz ao osso estão começando a se romper. É som que traz alívio, tanto para você quanto para a paciente, porque significa que o fim do procedimento está finalmente à vista. A extração final requer um último esforço coordenado que combina toda a sua força disponível com um ângulo preciso que permite que o dente siga caminho de menor resistência através do osso circundante. Quando ele finalmente se liberta completamente, vem acompanhado de jorro de sangue misturado com pus residual que confirma que a fonte da infecção foi removida com sucesso. O dente extraído à luz da lanterna revela por que a infecção foi tão severa e resistente ao tratamento conservador. A raiz está completamente necrótica, com coloração preta que indica a morte completa do tecido pulpar, e pequenos pedaços de osso aderidos sugerem que a infecção havia se espalhado para estruturas ao redor do dente. Limpeza pós-extração em casos de infecção severa requer atenção especial para garantir que todo o material infectado seja removido da cavidade que permanece após remoção dental. Isso envolve irrigação cuidadosa com vinho forte, que serve tanto para a limpeza mecânica quanto para a desinfecção primitiva, seguida por inspeção visual para fragmentos de dente ou osso que podem ter ficado para trás. O curativo final consiste em pasta feita de ervas medicinais misturadas com gordura animal
que preenche parcialmente a cavidade dental e proporciona superfície que promove coagulação adequada. Esta pasta tem propriedades antimicrobianas limitadas, mas efetivas dentro das limitações dos recursos disponíveis, e sua consistência oleosa cria barreira que protege tecidos expostos contra a contaminação externa. Quando você finalmente termina o procedimento e começa a empacotar suas ferramentas, o contraste entre a condição da paciente no início e no final da sessão é dramaticamente óbvio. Ela está agora descansando calmamente, suas feições relaxadas pela primeira vez em dias, respirando de forma regular e profunda, que indica que dor extrema foi substituída por desconforto manejável da área de extração. O pagamento por procedimentos de emergência noturna é sempre negociado com generosidade aumentada pela gratidão, especialmente em casos onde alívio da dor é tão dramático e imediato quanto este. O marido oferece combinação de moedas de prata e produtos agrícolas que representa valor significativo, refletindo tanto apreciação quanto reconhecimento da habilidade técnica requerida para resolver caso particularmente desafiador. A jornada de volta para casa através das ruas escuras da cidade medieval carrega a atmosfera completamente diferente da viagem de ida. Em vez de urgência e ansiedade, há satisfação profunda que vem de saber que habilidades profissionais foram aplicadas com sucesso para aliviar sofrimento humano genuíno. É sentimento que compensa, pelo menos parcialmente, o desconforto físico e a interrupção do sono que caracterizam chamadas de emergência. Quando você finalmente volta para sua própria cama, nas primeiras horas antes do amanhecer, seus músculos doem da tensão de trabalhar em posições desconfortáveis durante período prolongado, suas roupas estão manchadas com sangue e outros fluidos corporais que lembram da natureza física e visceral do trabalho odontológico medieval. E suas mãos mantêm ligeiro tremor que sempre segue procedimentos particularmente exigentes. Mas mesmo com fadiga física e mental, sleep vem facilmente porque há satisfação profunda em saber que skills desenvolvidas através de anos de prática foram aplicadas com sucesso para transformar situação de sofrimento extremo em alívio completo. É o tipo de satisfação profissional que sustenta barbeiros dentistas medievais através das demandas físicas e emocionais de uma carreira dedicada a aliviar dor humana, usando métodos que são primitivos mas efetivos dentro de suas limitações tecnológicas. O sono que finalmente chega nas primeiras horas da madrugada é interrompido muito mais cedo do que você gostaria pelo som familiar da cidade medieval acordando. Por volta das 6 da manhã, quando o céu ainda tem aquela coloração cinzenta indefinida que precede o amanhecer propriamente dito, vozes de comerciantes preparando suas bancadas para mais um dia de mercado começam a ecoar através das ruas estreitas, misturando-se com mugidos de vacas sendo conduzidas para a pastagem e o barulho constante de cascos sobre pedras irregulares. Você acorda com uma sensação de fadiga que vai muito além do cansaço normal de uma noite mal dormida. Suas mãos ainda doem da força aplicada durante a extração complicada da madrugada, e você pode sentir tensão muscular nas costas e nos ombros que documenta horas passadas curvado sobre uma paciente em posições que o corpo humano não foi projetado para manter por períodos prolongados. Mas aqui está a realidade brutal da vida como barbeiro dentista medieval. Não importa quão pouco você dormiu ou quão exausto está fisicamente, pessoas com dor de dente não param de existir só porque você precisa de descanso. Na verdade, parece haver uma lei não escrita da natureza que faz com que emergências dentárias se multipliquem exatamente nos dias em que você está menos preparado para lidar com elas. Antes mesmo de ter tempo para uma refeição adequada ou limpeza pessoal básica, você ouve o som inconfundível de alguém gemendo de dor do lado de fora da sua oficina. É um gemido diferente do caso da madrugada, mais agudo, mais desesperado, com aquela qualidade que sugere que a pessoa está tentando não gritar, mas não conseguindo controlar completamente as vocalizações involuntárias que escapam quando dor atinge níveis extremos. Você se veste apressadamente nas mesmas roupas manchadas da noite anterior, porque não há tempo para trocar de roupa quando alguém está sofrendo na sua porta. A camisa de linho áspero gruda ligeiramente na pele por causa do suor seco da noite anterior, criando uma sensação desconfortável que te lembra constantemente de que higiene pessoal é luxo que barbeiros dentistas medievais frequentemente não podem se dar ao luxo de priorizar. Descendo para sua oficina, você encontra uma cena que se tornou tão familiar que quase parece repetição do dia anterior.
Uma pessoa dobrada de dor, apoiada por parentes ansiosos, todos com aquela expressão de desespero controlado que caracteriza famílias que passaram a noite inteira assistindo alguém que amam sofrer sem poder fazer nada útil para ajudar. Desta vez é uma jovem de aproximadamente 16 anos, acompanhada por uma mulher mais velha, que obviamente é sua mãe, e um homem que deve ser pai ou tio. A menina está pálida, ao ponto de suas feições parecerem quase transparentes, e você pode ver pequenas gotas de suor se formando na sua testa, apesar da temperatura fria da manhã. Seus olhos estão fechados com força, como se ela estivesse tentando bloquear não apenas a luz, mas toda a sensação externa que pode intensificar a dor que está experimentando. Por favor, doutor, a mãe suplica, sua voz quebrando ligeiramente de emoção contida. Ela não consegue comer há 2 dias, só bebe um pouco de água e mesmo isso dói. O dente da frente está quebrado desde semana passada quando ela caiu, mas agora está muito pior. Dentes da frente quebrados apresentavam desafios específicos na odontologia medieval que eram diferentes, mas não necessariamente menos complexos do que problemas com molares. A localização torna o trabalho mais visível e tecnicamente mais fácil em alguns aspectos, mas também significa que erros de técnica ou complicações durante extração serão permanentemente óbvios para qualquer pessoa que olhe para o rosto do paciente pelo resto de sua vida. Exame inicial revela que metade do dente frontal superior direito quebrou em diagonal, expondo completamente a polpa dental que agora está infectada e necrótica. A área ao redor do dente tem inchaço moderado e coloração avermelhada que indica infecção ativa, mas não tão severa quanto o caso da madrugada. O que torna este caso particularmente desafiador é que a menina é jovem o suficiente para que perder um dente frontal afetará significativamente sua aparência e, por extensão, suas perspectivas de casamento numa sociedade onde beleza física tem valor econômico direto. Mas na odontologia medieval, não existiam opções de tratamento conservador para dentes com polpa exposta e infectada. Não havia técnicas de canal, não havia materiais de restauração que pudessem reconstruir estrutura dental perdida, e não havia próteses adequadas que pudessem substituir dentes extraídos de forma que fosse funcionalmente ou esteticamente satisfatória. A única opção disponível era a extração, seguida por anos de adaptação a mastigar e falar com dente faltando. Preciso remover o dente, você explica para a família, observando como a expressão de esperança nos rostos deles se transforma gradualmente em resignação quando compreendem que não há alternativa mágica que preserve a aparência da menina. Se deixarmos, a infecção pode se espalhar e causar problemas muito mais sérios. A preparação da menina para a extração requer abordagem ligeiramente diferente da usada com pacientes adultos. Adolescentes frequentemente têm menos resistência física para suportar dor extrema, mas também menos capacidade psicológica para compreender racionalmente que sofrimento temporário é necessário para alívio de longo prazo. Isso cria a situação onde contenção física precisa ser mais completa, mas também mais cuidadosa para evitar trauma psicológico duradouro. As cordas usadas para amarrar a menina na cadeira são aplicadas com gentileza adicional, mas não menos firmemente. Seus pais seguram suas mãos durante o processo de preparação, murmurando palavras tranquilizadoras que são destinadas tanto para confortar a filha, quanto para acalmar suas próprias ansiedades sobre o que está prestes a acontecer. A extração de dentes frontais é tecnicamente mais simples do que molares porque as raízes são mais diretas e o acesso é melhor, mas psicologicamente mais difícil porque o paciente pode ver exatamente o que está acontecendo. A menina observe com terror crescente à medida que você seleciona alicate apropriado e posiciona instrumentos numa configuração que deixa claro que algo doloroso está prestes a acontecer. Feche os olhos e pense em algo bonito, você sugere, sabendo que é conselho inútil, mas que às vezes ajuda pacientes jovens a lidar melhor com experiências traumáticas. Será rápido. O processo de agarrar o dente quebrado com o alicate apresenta desafio técnico interessante, porque você precisa conseguir pegada adequada na estrutura dental danificada sem aplicar pressão que cause fraturas adicionais. A parte exposta do dente é irregular e afiada, tornando difícil posicionar o alicate numa configuração que distribua pressão uniformemente. Quando finalmente consegue pegada satisfatória e começa a aplicar força de extração, a reação da menina é imediata e intensa.
Ela grita com volume que ressoa através da oficina pequena e provavelmente pode ser ouvido na rua, alertando vizinhos sobre o que está acontecendo. É grito que mistura dor física com terror psicológico de experiência que excede qualquer coisa que ela havia experimentado anteriormente em sua jovem vida. A extração procede relativamente bem considerando as circunstâncias. O dente sai depois de aproximadamente 5 minutos de pressão constante, acompanhado por quantidade moderada de sangramento, que é controlada rapidamente através de pressão direta, e aplicação de pasta herbal que promove coagulação. A cavidade deixada pelo dente extraído parece enormemente grande na boca pequena da menina, alterando completamente o formato do seu sorriso. O alívio da dor é imediato e óbvio. A menina para de chorar quase instantaneamente quando percebe que a agonia constante que dominou sua vida pelos últimos dias desapareceu completamente. Ela toca cuidadosamente a área com a língua, descobrindo as dimensões do espaço vazio onde seu dente costumava estar, e pela primeira vez em dias consegue fechar a boca completamente sem dor. Obrigada! Ela murmura através de lábios ainda inchados, sua voz ligeiramente distorcida pela alteração na estrutura dental, mas clara o suficiente para demonstrar gratidão genuína. Seus pais abraçam com cuidado, evitando a área facial traumatizada, mas obviamente aliviados de ver sua filha livre de dor pela primeira vez em dias. O pagamento por este procedimento é negociado com consideração especial pelas circunstâncias familiares e idade da paciente. Famílias com filhos adolescentes frequentemente têm recursos financeiros limitados, então você aceita pagamento parcial em moedas complementado por produtos domésticos, como tecidos feitos em casa ou alimentos preservados que têm valor prático, mesmo se não proporcionam renda monetária imediata. Mas antes mesmo que a família da menina saia da oficina, outro paciente já está esperando do lado de fora. É homem de meia idade com inchaço facial que sugere abscesso dental, acompanhado por odor característico que indica infecção avançada. Parece que hoje será um daqueles dias quando casos se acumulam numa sequência interminável que testa tanto sua resistência física quanto sua capacidade de manter compostura profissional diante de sofrimento humano constante. E assim continua o dia típico de um barbeiro-dentista medieval. Caso após caso de dor dental que requer extração, cada um apresentando desafios técnicos específicos e drama humano individual, mas todos seguindo o mesmo padrão básico de sofrimento, seguido por alívio, através de remoção cirúrgica da fonte do problema. É trabalho que combina habilidade técnica com resistência física e tolerância emocional para aspectos mais desagradáveis da condição humana. Por volta do meio-dia, quando você já completou 6 extrações e está começando a sentir fadiga cumulativa nos músculos das mãos e braços, chega um caso que representa tipo diferente de desafio. Um homem rico com dor dental que não apenas pode pagar honorários substanciais, mas que também tem expectativas muito mais altas sobre conforto durante o procedimento e qualidade do resultado final. Clientes ricos na sociedade medieval esperavam um tratamento diferenciado que refletia seu status social, mesmo em situações médicas onde dor é universalmente democrática. Isso significava usar instrumentos mais finos, trabalhar com mais cuidado para minimizar trauma desnecessário e proporcionar amenidades como vinho de melhor qualidade para enxaguar a boca e tecidos mais macios para curativos pós-operatórios. Mas aqui está onde a medicina medieval demonstra suas limitações mais claramente. Independentemente de quanto dinheiro um paciente tem, você ainda não possui anestesia efetiva, técnicas de preservação dental ou materiais restauradores que podem evitar extração. Riqueza pode comprar conforto adicional e cuidado extra, mas não pode fundamentalmente alterar as realidades tecnológicas que determinam opções de tratamento disponíveis. À medida que o dia progride através de uma sucessão aparentemente interminável de dentes infectados, raízes quebradas e abscessos drenados, você desenvolve aquela fadiga específica que vem de trabalho físico repetitivo, combinado com tensão emocional constante de causar dor necessária para proporcionar alívio. Suas mãos começam a desenvolver cãibras por segurar alicates por períodos prolongados, e suas costas doem de ficar curvado sobre pacientes numa posição que coloca pressão constante na coluna vertebral. Mas talvez o aspecto mais desafiador da vida como barbeiro-dentista medieval seja a realização gradual de que,
Não importa quantos dentes você extraia ou quantos pacientes você ajude, sempre haverá mais pessoas sofrendo de problemas dentais amanhã. É trabalho que nunca termina realmente, porque higiene dental preventiva é conceito que ainda não foi desenvolvido. E dieta medieval rica em carboidratos processados, mas pobre em nutrição adequada, cria condições ideais para cáries e infecções dentárias em toda a população. E assim, quando o sol finalmente se põe sobre mais um dia na vida de um barbeiro-dentista medieval, você limpa suas ferramentas ensanguentadas, conta as moedas ganhas através de alívio de sofrimento humano e se prepara mentalmente para repetir todo o processo novamente amanhã, sabendo que em algum lugar da cidade pessoas estão desenvolvendo dores de dente que eventualmente as trarão à sua porta, gemendo de agonia e implorando por alívio que você pode proporcionar, mas apenas